está em jejum e está mentindo, vai quebrar o jejum. Como que essa igreja está jejuando coletivamente, se ninguém pode saber que eu estou jejuando? O que Jesus ensina é você não falar que está jejuando, querendo mostrar-se espiritual. Tem gente que ninguém pergunta, o cara vai lá no Facebook, indo orar no monte, indo evangelizar. Ninguém te perguntou, irmão, vai e faça. A mesma coisa é quando você vê alguém fazendo alguma obra social e a pessoa está lá filmando ou postando, e você diz, para que fazer isso? Jesus falou que não é para falar para ninguém. Não. Jesus falou que não é para falar com a intenção de se sentir mais... Que susto, obrigado, oferta para o missionário. Tá bom, vaso. O que Jesus está ensinando é para você não falar tentando ou mostrando superioridade espiritual. Algumas pessoas mostram suas obras sociais, como acontece nos Gideões missionários, para inspirar outros a fazerem a mesma coisa. Esse é o caso do jejum. A igreja está jejuando coletivamente. Agora olha que coisa linda, e eu caminho para a conclusão. A igreja está reunida, uma igreja que tem pastores e mestres. A igreja está servindo ao Senhor. Enquanto serviam, enquanto cultuavam, enquanto ofertavam, enquanto davam glória a Deus, enquanto participavam do círculo de oração, disse o Espírito Santo: aparta para mim Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Olha a diferença, irmão. Saulo chamado no meio da rua para salvação, mas para cumprir o ministério, congregando. Sabe por quê, irmão? Deus pode chamar alguém de fora para ajudar a igreja, mesmo sendo de fora. Mas para ministrar a igreja, Deus só chama quem é de dentro. Enquanto na rua ele é chamado para salvação, mas só é chamado para ser missionário, pregador do evangelho, quando já tem comunhão com uma igreja local, quando já tem compromisso com uma igreja local. Irmão, não teve raio, não teve trovão, não teve luz, não teve aquele barulho, aquele mistério. Não, o Espírito falou para alguém: fala para o Paulo e o Barnabé fazer a obra missionária. Olha que coisa linda. O Espírito manda separar os dois. No versículo 2, versículo 3. E depois que jejuaram e oraram, lhes impuseram as mãos. Por quê? Porque um profeta levantou no meio da igreja. Deus está falando que é para enviar 2 missionários da nossa igreja, Barnabé e Saulo. O que a igreja fez? Vamos jejuar para ver se é Deus mesmo. Vamos orar para que essa palavra seja confirmada. A igreja está envolvida na chamada de Barnabé e Saulo. No Antigo Testamento não acontecia isso não. O profeta falava, a igreja, o povo de Deus obedecia, porque o ministério profético do Antigo Testamento era por ofício. Acabou, falou, acabou. Era inspiração até para as escrituras e direção da vida do povo. Agora no Novo Testamento, a profecia vem pelo dom, e a mensagem falada, ela vem de modo perfeito, porque vem de Deus. Mas a interpretação do profeta pode ser falha. A mensagem passada, declarada, a declaração do profeta também pode ser falha. O que a igreja faz quando recebe a profecia? Calma, tem gente que o camarada chega e diz: acedes do Senhor, a irmã já está chorando. Foi uma luta para eu endurecer a Luana nesse sentido, porque a palavra vinha, ela já estava quebrantada. E depois eu dizia: olha isso, amor, olha as escrituras, olha essa profecia, olha aquele profeta. E ela foi abrindo os olhos, porque é muita gente
se sentindo a quarta pessoa da divindade, porque tem o dom de profecia. Porque tem o dom de profecia, aí já quer mandar na igreja. Irmão, quem tem dom de profecia não manda em nada na igreja, tá bom, irmã? Eu sei que tu é vaza, eu sei que tu é vaso, eu sei que tu é de oração, mas profeta só fala quando Deus manda para edificar, consolar, dar uma direção. Quando Deus manda na administração da igreja, não tem profeta falando na Bíblia, só presbítero, ancião, pastor. Aguarda Deus dar a mensagem, entregue a mensagem do jeito que Deus mandou. E o irmão que recebeu a palavra, a irmã que recebeu a palavra, faz o que a igreja fez. E depois que jejuaram e oraram no versículo 3, a profecia é no 2, mas a igreja vai orar e jejuar depois da profecia. Lhes impuseram as mãos. Bora lá, que isso aqui é muito legal. Os desigrejados odeiam, então eu tenho que falar. Lhes impuseram as mãos. Pode falar? Mais uma vez? O Espírito fala. E agora, quando é confirmado o chamado dos dois na igreja, a liderança impõe as mãos sobre ele. Não tem nada de transferência de unção. O que é impor as mãos, pastor? Autorização. Porque só tem autoridade quem foi autorizado. Quando no Novo Testamento o corpo de obreiros estende a mão sobre alguém, aquela pessoa está sendo autorizada pela igreja a cumprir o ministério, pela igreja a exercer os dons espirituais. Ah, irmão, isso aqui eu tenho que falar. Olha que coisa interessante. Aí tem vezes, pastor Giovanni, eu prego no congressão, eu prego nos Gideões e tal. Falei, e aí, amor? Ela, que benção, meu bem, foi lindo. Olha como Deus te usou. Eu pensei que ele ia falar, quebrou tudo, olha que benção, foi lindo. Aí tem um culto na nossa igreja que ela dirige e eu prego, que era um círculo de oração pela manhã e mudou para a noite. Meu irmão, quando tem muita gente é 30, 40, porque é oração mesmo. Meu irmão, quando acaba o culto, essa mulher vai soltando o raio no carro. Que culto forte. Eita, como eu me sinto cheia de Deus aqui na quarta. Me sinto renovada, avivada. Como é bom servir a nossa igreja. Hoje nem teve pastel, mas a palavra foi, meu bem, tu estava crente. E hoje? Falei, hoje eu prego nos congressão, não empolga aqui na igreja. Quando eu medito nesse texto, eu aprendo o que a Luana quer dizer. Não adianta eu quebrar tudo lá fora, se eu não sou uma bênção na minha igreja local. Não adianta eu postar 30 dias de agenda lá fora, se a minha igreja não me escuta Não adianta o mundo me reconhecer, se na igreja local onde Deus me colocou, eu não consigo fazer a diferença. Escute o que Deus está lhe dizendo. Vá servindo na sua igreja, que é lá que Ele confirma seu chamado. Vá servindo. Alguém está entendendo essa palavra aqui, irmão? Aleluia! Eu sinto a presença de Jesus nessa palavra aqui. Pastor, como é que eu sei do meu chamado na minha igreja? O que está precisando lá? Vou falar da Luana de novo. A gente estava conversando assim com as irmãs. Aí ela falou assim, minha mãe era dirigente do círculo de oração, eu já dirigi círculo de oração. E aqui na igreja, aí a mãe do nosso pastor bem cansada. E aqui na igreja, a gente também tem que continuar dirigindo o círculo de oração. E elogiando o estilo da Assembleia de Deus com o círculo de oração. Quando foi no culto à noite, a irmã Aparecida, que ouviu a Luana dizer sobre a necessidade do círculo de oração, foi atrás dela. A irmã disse que o círculo de oração é uma bênção. Benção. A irmã disse que é necessário. Então a irmã dirige. E ela disse, eu dirijo. Quantos anos já? 8 anos. Ninguém mandou falar? Não estou entendendo. Vai entender agora. O meu pastor uma vez me colocou, Galego, para eu fazer um mapeamento das congregações no culto de doutrina. Mapeou para eu ir ouvir os pastores das congregações, que eu sou um dos copastores do campo. Aí eu fui. Aí ele me chamou, e aí, como é que está a palavra?
tal. Falei, pastor, tem uns aí que não está pregando Bíblia. Lê Gênesis e prega lá em Apocalipse. Lê sobre Jesus e conta um monte de testemunho. E o povo não consegue abrir a Bíblia e tal. E eu fui explicando para o pastor as dificuldades do campo. Aí ele, então assim, fala a verdade, não prega nada. Eu falei, não, muito ruim as pregações. Ele, não dá para alimentar o povo em nada. Eu falei, é complicado. Fala a verdade. Estão pregando ruim? Eu falei, estão pregando ruim? Aí ele, e aí? Eu falei, é o senhor que é o presidente. Bora ver onde eles estudaram. Ele, não, nada disso. Eu falei, como assim nada disso? Ele disse, não foi você que disse que eles pregam ruim? Eu falei, foi. Ele, agora você vai dar aula para eles. É óbvio. Se você está na igreja e só vê os problemas dela e não faz nada, ainda fala dos problemas, você não é profeta, você é fofoqueira. Você é fofoqueiro. Se você só vê os problemas da igreja, tu é o maior problema nela. Vaza dela que ela fica melhor sem você. Agora, se Deus te permitiu ver excessos, faltas ou defeitos na igreja, é porque Ele quer te usar para mudar essa situação. Ele quer te usar para ver se você faz alguma coisa. Deus não me permite enxergar a falta sem ter me preenchido para que eu complete aquilo que falta na igreja onde Ele me colocou. Mas para isso, tu tem que congregar.